O título que eu escolhi para o estudo de hoje é Relatório de Aposentadoria do Diretor da Agência de Missões, ou O Último do Último do Último, ou O Evangelho, as Pessoas e os Lugares. E para começar, eu queria explicar mais ou menos como que vai fazer aqui, porque semana passada eu comecei o capítulo 4 de 2 Timóteo. E eu fiz 5 versículos. E aí hoje tem tipo um monte de versículos, porque a gente vai terminar a carta. Então, ao invés de ler todos eles agora no começo, eu vou lendo os trechos de acordo com o que eu for comentar. Mas a gente vai em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 até o 22. E confia em mim, mais do que isso, confia em Deus, de que vai dar certo. E a gente vai sair daqui ainda hoje à noite. E para a gente começar, eu queria uma pergunta, tá? E eu vou fazer várias perguntas, na verdade, durante esse estudo. E eu gostaria que você fosse tentando realmente pensar e responder sobre elas. Não são perguntas que têm uma resposta certa, elas são perguntas bem subjetivas mesmo, então depende muito de como está seu coração e de como está a sua caminhada. Mas eu acho que essas perguntas vão ser parte importante da reflexão que a gente vai ter hoje. Então eu quero encorajar você a realmente tentar responder. A primeira pergunta é: como você resumiria o seu dia? Como você resumiria esse final de semana? Ou a sua semana? Ou o seu mês? Tipo, se você tivesse que demarcar alguns pontos principais, assim, coisas importantes que aconteceram. Não necessariamente só coisas boas, tá? Mas coisas importantes que aconteceram nesse final de semana, ou nessa semana, ou nesse mês. Quais seriam essas coisas, assim? Como que você resumiria teu dia hoje, por exemplo? As coisas que você fez, sei lá, se você passou o dia com sua família, talvez você tenha tido que trabalhar, talvez estava se preparando e estava com expectativa do culto hoje. Talvez estava com expectativa de chegar cedo em casa e descobrir que é o médico que ia pregar. Mas como você resumiria seu dia? No começo desse ano, eu passei por algumas avaliações neuropsicológicas e eu fiquei zero surpreso com a confirmação de que a minha memória recente é ruim. Tipo, bem ruim, assim. Ela é quase abaixo da média. O que é muito surpreendente para mim, em contraste, a minha memória antiga é muito boa. Então eu lembro de muitas coisas da minha primeira infância, assim. Tipo, de quando eu era muito pequenininho. Mas eu não lembro de conversas que eu tive essa semana, por exemplo. Então, geralmente, no final do ano, eu gosto de fazer uma lista de coisas principais. Tipo, coisas que rolaram naquele ano, e eu não sei se você também faz isso. Talvez alguns de vocês tenham o hábito de deixar essa lista para o nosso jantar de ação de graças, que a gente tem aqui no calendário da Calvary, que é o momento de você listar algumas coisas pelas quais você é grato no seu ano. Mas essa ideia de elencar alguns pontos importantes, ou o que foi mais marcante, mais memorável, naquele período é um exercício bem interessante. Principalmente se a sua memória for parecida com a minha. Porque às vezes eu começo a lista e, tipo assim, não lembro de nada, e daí eu começo a ver algumas fotos, ou vou procurar na agenda coisa que eu fiz, e eu falo, caramba, esse show foi esse ano. E daí, tipo, ela marca, agradece e tal. Minha filha nasceu esse ano, você vai marcar coisa assim. Então, como você resumiria seu dia? Quais foram as coisas importantes para você hoje? Aqui nós estamos dando continuidade, e na verdade finalizando a nossa série O Legado do Evangelho, que é um estudo na segunda carta do apóstolo Paulo para o seu amigo, discípulo e companheiro de ministério Timóteo. A própria carta nos diz que Paulo estava numa prisão romana, depois você pode procurar lá no Google, imagens da prisão Mamertina, é um lugar que está lá até hoje, e é um ponto turístico, e na placa tem tipo assim, prisão de Pedro e Paulo, tipo, porque os apóstolos ficaram presos lá. Mas essa é a última carta de Paulo que nós temos registro. Não é a última dessa série de cartas, porque na nossa Bíblia elas estão organizadas de outra forma, não necessariamente cronologicamente, mas ou por importância ou por extensão. E ela ainda tem algumas cartas de Paulo na sequência,
mas ela é cronologicamente a última carta escrita, ou a última carta que a gente tem um registro. E isso é o que a maioria dos estudiosos concordam. Então hoje o tema do nosso estudo de hoje, são os últimos versículos do último capítulo da última carta escrita por Paulo. Por isso que o nome era o último do último do último. Se você estivesse nos seus últimos dias, quais seriam os seus destaques? Do que você se lembraria? Então, pensando em tudo que você já viveu, como você resumiria a sua vida? E antes de ler o texto, eu gostaria de orar. Pai, o Senhor é bem-vindo aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque, através dela e da forma como ela foi preservada através dos séculos, a gente pode ler e ter comunhão com irmãos que vieram muito antes de nós. A gente ora para que teu Espírito Santo revele o que estava no coração do apóstolo Paulo, nos ajuda, Senhor, a entender esse texto e ministra ele para nossas vidas hoje, Pai. No que isso significa para nós hoje e como isso pode ser importante para a gente. Em nome de Jesus. Amém. Então, começando no versículo 6, eu vou ler do 6 até o 8, tá? Vou ler na NVI. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tem algumas coisas bem interessantes que a gente vai ponto a ponto aqui, e a primeira delas é: você já deve ter ouvido ou usado aquela expressão, não adianta chorar pelo leite derramado. E o que essa expressão significa? Por que não adianta chorar pelo leite derramado? Porque um líquido derramado, de maneira geral, não pode ser recolhido ou retornado. Ele se foi. O leite que foi derramado, você não pode pegar depois, sei lá, do chão ali e beber, sabe? Algumas pessoas beberiam, mas não recomendo. Mas ser derramado como oferta é uma figura que Paulo usa outras vezes já. Nas cartas mesmo, em Filipenses 2,17, ele diz exatamente a mesma expressão. Mas o que é uma oferta derramada ou uma oferta de bebida? O que é isso, afinal de contas? Do que ele está falando aqui? Segundo as orientações dadas por Moisés, uma oferta derramada geralmente acompanha o sacrifício. Então, se a gente for lá em Números 28:7, eu vou ler aqui, talvez esteja meio longe aí para você, já que a gente está no finalzinho do Novo Testamento, e Números é um dos primeiros livros lá da Bíblia, mas Números 28, versículo 7, são orientações para as ofertas e para os sacrifícios, e diz assim: a oferta derramada que a acompanha será 1 litro de bebida fermentada, junto com cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Existem várias outras menções a ofertas de bebida ou ofertas derramadas ao Senhor. A mais antiga delas ainda está em Gênesis, antes mesmo de Moisés. Mas eu achei bem curioso e escolhi esse versículo especificamente, porque nele ele está dizendo que a oferta de bebida ela acompanha o sacrifício de um cordeiro. E eu achei poético a ideia do sacrifício de Paulo aqui, da oferta de Paulo, ela ser algo que está acompanhando, que vem após o sacrifício de Cristo, como cordeiro. Paulo também pode estar indicando que é Deus quem está derramando a sua vida, porque ele diz, a minha vida está sendo derramada, né? Como se fosse uma outra pessoa derramando. A vida do apóstolo é uma entrega sem volta. A morte está próxima. E tem uma citação da Annie Dillard que diz assim: como vivemos os dias é como passamos a vida. O que é importante nos últimos instantes, nos últimos dias? O que é valioso durante toda a nossa vida? Como você resumiria a sua vida? Essa frase, essa citação, ela é muito interessante porque ela diz: como vivemos os nossos dias é como passamos a vida. E para mim isso tem muito a ver com a ideia de as decisões pequenas que você toma no seu dia a dia, a maneira que você vive o seu dia a dia, no final das contas vai ser a maneira como que você viveu a sua vida inteira. Momentos
importantes para nós durante os nossos dias são momentos que no final da nossa vida vão ser memoráveis e vão ser importantes. No versículo 7 ele continua dizendo, e a gente pode entender então que ao final da vida, o apóstolo lista 3 atitudes ou conquistas que merecem um destaque. E eu coloquei 3 palavras com C para ficar mais fácil de lembrar, mas a gente pode dizer que seria combater, concluir e conservar, tá? Combati o bom combate, completei ou concluí a carreira e guardei a fé. Cadê? Achei. Durante seu ministério, Paulo teve muitos conflitos. Ele não fugiu da luta. Mas isso nos leva a pensar, qual é o bom combate? Quais lutas você tem decidido entrar? Quais são os seus conflitos e as suas lutas? Ele também fala de concluir a corrida. E aqui estamos falando da carreira, da jornada, da trajetória, do caminho do discípulo em ser transformado por Deus à semelhança de Cristo. Como anda a sua carreira? E guardar a fé, permanecer fiel, traz o sentido de cuidar, de preservar, de conservar, de manter a fé. E o que mantém a nossa fé? No 8, ele fala sobre a coroa. A coroa está reservada para o apóstolo, mas não por ser um apóstolo. A coroa é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. E será que você e eu temos nos incluído nessa lista? Aqui nós temos um dos melhores corredores desse tipo de prova, dizendo que a coroa que ele vai receber não é uma recompensa pelo seu esforço ou pelo seu status. Ela é uma recompensa graciosa para aqueles que amam a obra de Jesus. Aqueles que amam a sua vinda, aqueles que amam a sua manifestação. Na semana passada, eu comentei que Jesus há de julgar os vivos e os mortos na sua manifestação. Isso está escrito lá no capítulo 4, versículo 1 aqui, de 2 Timóteo, tá? Primeiro versículo, no finalzinho, diz assim. Que Jesus há de julgar os vivos e os mortos na sua manifestação. Para o discípulo que gosta, para o discípulo que gasta os seus dias caminhando em direção ao Mestre, a vinda dele ao seu encontro é motivo de maior alegria. Mas, infelizmente, nem todos anseiam pela volta do Senhor. É interessante que essa palavra que ele coloca no começo ali como no versículo 1, né? Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação. Essa palavra manifestação é epifania, que é a mesma palavra que está aqui na última palavra do versículo 8, que é a sua vinda. Então ele está falando sobre a manifestação de Cristo, sobre a revelação de Cristo. E não, a gente pode também falar sobre a vinda de Cristo, que é como está aplicado aqui, mas a ideia é que aqueles que anseiam pela vinda de Cristo, pela volta de Cristo, são aqueles que amam a obra de Cristo, do que Jesus fez e tem feito nas nossas vidas até hoje, se consumando na sua vinda. Ao mesmo tempo, é interessante que aqui ele está concluindo uma parte mais pessoal, falando sobre como ele está se sentindo em tudo isso. Na primeira parte do capítulo 4, que foi o que a gente viu semana passada, ele dá algumas instruções para Timóteo sobre o ministério e sobre alguns cuidados. Mas aí, aqui do versículo 6 até o 9, ele fala um pouco sobre ele mesmo. Ele meio que resume essa trajetória dele em alguns desses elementos que eu falei. Corrida, combate, que eram elementos, eram figuras que Paulo já tinha usado anteriormente aqui, em 2 Timóteo e em outras cartas. Mas ele também fala sobre, ele reforça essa ideia, né, da vinda de Cristo. E aí, ele passa a partir do versículo 9, para uma espécie de relatório geral do ministério. E ele começa a citar vários nomes de várias pessoas e falar onde cada um está, o que cada um está fazendo, para onde foi, quem se deu bem, quem se deu mal, quem está com ele, quem não está. E a gente vai passar por algumas dessas sessões, aqui com um pouco mais de detalhamento e outras com menos, até por ser um texto longo, eu não vou ficar dando tanta ênfase em tantos detalhes, mas
no versículo 9 até o versículo 13, diz assim: Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Eu enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. É engraçado porque, isso é um parágrafo, mas parece que são várias falas meio desconexas, assim. Ele parece que está no finalzinho da carta e ele começa a lembrar de várias coisas, assim. E aí ele fala assim, vem logo porque o Demas foi embora e o Crescente também, e o Tito também, mas o Lucas está comigo, e quando você vier, traz o Marcos, e além do Marcos, traz também minha capa e traz uns livros. E o Tico também foi para Éfeso. Ele começa a lembrar de algumas coisas e ir falando, mas eu queria tentar dar uma abordagem um pouco diferente para essa passagem. Coincidentemente, algum tempo atrás eu tinha ficado também encarregado de um último capítulo de uma outra carta. E é curioso porque geralmente esses finais ele sempre vai falando vários nomes e tal, mas dessa vez lendo essa carta eu pensei em algumas coisas diferentes, assim. Então, vamos lá. Versículo 9, ele fala para vir logo, ao seu encontro. Então Paulo não sabia quantos dias ainda restavam e ele também não quer que Timóteo perca tempo. No versículo 10, ele fala sobre Demas, ele fala sobre Crescente e ele fala sobre Tito. Para quem não sabe, eu sou autor de ficção. Eu escrevo histórias em quadrinhos. É uma das minhas habilidades profissionais e uma das minhas partes preferidas de fazer histórias em quadrinhos é criar os personagens. E o nome dos personagens sempre foi um elemento muito importante para mim. Então, principalmente pensando no significado dos nomes e o que eles podem dizer sobre esses personagens. Então, o hobby que eu tenho quando eu estou lendo a Bíblia, e quando eu estou usando um aplicativo que tem as palavras na língua original, em grego, por exemplo, eu gosto de, quando aparece um nome, eu ir lá e clicar no nome para ver qual que é o significado dele, ou quais são as palavras que formam esse nome. Isso é uma coisa muito comum também na cultura japonesa, onde você constrói os nomes a partir dos ideogramas, dos caracteres, e cada um deles representa uma palavra. Então, um nome ele é formado por significados diferentes. A gente, que está num país que foi muito colonizado, e a gente tem nomes emprestados de vários outros países e vários outros lugares do mundo, e às vezes vai lá no Google e descobre qual que é o significado, mas se você for pensar em povos mais antigos, como os judeus, por exemplo, os gregos, enfim, quando você está falando o nome da pessoa, e aquele nome tem um significado de uma palavra que é comum para todo mundo, você está literalmente chamando aquela pessoa por aquela palavra, que é o nome dela. Então, esses nomes não necessariamente, ou teologicamente, ou espiritualmente, têm algum significado aqui, tá? Eu vou colocar isso como uma curiosidade mesmo. Mas eu não quero que vocês fiquem, ouvindo os nomes e pensando assim, nossa, isso é um código, ele está falando de significados ocultos. Paulo não está usando significados ocultos, são os nomes dessas pessoas mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque quando a gente está olhando para esses nomes aqui, o significado deles, alguns deles, coincidentemente, têm a ver com o contexto da passagem. E por isso que eu vou falar. Então, Demas significa governante do povo. E Demas é o cara que abandonou por amar as coisas desse mundo e foi para Tessalônica. Aqui a gente tem um contraste também claro entre aqueles que amam a vinda do Senhor, que foi o que Paulo tinha falado no último versículo aqui, no finalzinho do versículo 8, os que amam a sua vinda, e os que amam esse mundo. Esse mundo, em algumas traduções aí, talvez na sua Bíblia, pode ser escrito como presente século. Ou essa era presente que ele está falando aqui, é uma maneira de distinguir a era presente, ou presente século, esse momento presente, de um momento próximo, que se dá com a vinda de Cristo. Então, a palavra que é usada aqui, ela significa mesmo como se fosse um período de tempo, assim, uma era, digamos assim. E a Bíblia às vezes traduz como século ou esse mundo. Mas aí, então ele quer dizer que esse cara, que é o governante do povo, ele abandonou e foi, amando esse mundo, foi para Tessalônica.
Mas, depois ele diz que crescente, que no nosso caso fica meio fácil de adivinhar, significa crescimento, foi para Galácia, e Tito, que significa cuidado, foi para Dalmácia. Demas amou as coisas desse mundo e abandonou Paulo, e parece que Crescente e Tito foram para outras cidades, mas por necessidades diferentes, assim, sem desentendimentos com Paulo. Mas é curioso pensar que ele está dizendo assim, o governante do povo me abandonou, e o crescimento e o cuidado também foram embora, tão longe daqui. Lembrar que Paulo está preso. Depois, no versículo 11, ele fala sobre Lucas. E Lucas é fonte de luz. E ele fala, Lucas está comigo. Mas também traga Marcos. E Marcos significa defesa. O que é muito curioso, já que ele estava para enfrentar mais um julgamento, né? Porque ele é útil para o ministério. Lucas era médico e escritor. Ele foi autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Ele acompanhou Paulo em suas viagens e ficou com o apóstolo até o fim. Ele acompanha várias das epístolas. Ele está lá acompanhando, né, junto com Paulo, enquanto várias das cartas do Novo Testamento são escritas. E João Marcos era primo de Barnabé. Barnabé, que foi um dos primeiros missionários, está lá também no livro de Atos, viajou com Paulo e tudo mais. E ele havia se separado de Paulo no início do ministério. E não só isso. João Marcos foi a causa do desentendimento entre Paulo e Barnabé, que eram muito brothers e muito parceiros e se davam super bem, até ter um rolê lá com João Marcos, e nessa situação eles se separaram. E aí, o que a gente aprende aqui é que nem tudo é perfeito, muito menos no ministério. Que até mesmo Paulo teve seus desentendimentos e incompatibilidades. E como diz aquele no antigo do CPM 22, o mundo dá voltas. Nesse momento, Paulo está com uma outra visão sobre João Marcos. Marcos não conseguiu se acertar com Paulo naquele momento. Então ele sai dessa viagem missionária com Paulo e ele e Barnabé vão para outro lugar. E depois ele também acaba servindo um pouco com o apóstolo Pedro. Mas ele simplesmente escreveu o primeiro evangelho que a gente tem registro. Então, de missionário fracassado a autor de evangelho, eu acho que é uma promoção interessante. Mas a ideia aqui é de que, apesar de ter se separado de Paulo na primeira viagem missionária, João Marcos foi um dos companheiros de Paulo durante sua primeira prisão em Roma. Então depois eles também estiveram juntos. E ele foi recomendado pelo apóstolo. Em Colossenses 4:10, ele diz que Marcos é companheiro dele no ministério e na prisão, e que se ele for recebê-los, que eles o recebam bem. Talvez por imaturidade de Marcos, talvez pela dureza de Paulo, talvez pela falta de percepção da vocação de Marcos. Seja qual for o motivo, Marcos não se deu bem acompanhando Paulo nas suas viagens missionárias. E embora Paulo tenha sido um homem de Deus, com testemunho e caminhada de fé admirável, quando eu leio o livro de Atos e algumas das cartas, ele me parece ter sido um cara de personalidade forte e com um temperamento meio difícil de lidar às vezes. Mas mesmo separados, eles continuaram servindo a igreja de Cristo. Depois, Paulo não só busca se aproximar, mas ele reconhece a importância de Marcos. É interessante aqui que, nesse momento que talvez Marcos possa ter se frustrado muito com a experiência que ele teve ali no ministério, e pensar na oportunidade de talvez você estar fazendo uma viagem missionária junto com um dos maiores apóstolos que a gente tem, né, na igreja do primeiro século, um dos também dos que mais escreveu no Novo Testamento. Esse cara é um plantador de igrejas fenomenal, e você ter a chance de viajar com ele e depois ser a causa não só do desentendimento que faz, tipo assim, você ter que voltar para casa, mas ao mesmo tempo fazer ele e o melhor companheiro de ministério dele se separarem. Pode abalar, talvez, a autoestima de alguns crentes. Mas é interessante pensar que talvez Marcos foi descobrindo que ele poderia servir de outras formas. E a gente sabe que o Evangelho de Marcos, que a gente estudou recentemente, ele traz muito da visão do apóstolo Pedro, porque Marcos foi um discípulo de Pedro, e ele foi o primeiro evangelho escrito. Então, inclusive, o Evangelho de Lucas usa muitos textos, né, do Evangelho de Marcos como referência para o seu relato, porque o Evangelho de Lucas foi escrito muito mais, de uma forma muito mais documental, assim.
tipo pesquisas e tudo mais, e entrevistas. Lucas também não teve presencialmente, né, com Jesus. Mas a ideia aqui que eu acho muito curiosa é de que talvez se você serviu em alguma coisa, ou você tentou servir em alguma coisa e isso não deu muito certo, você pode talvez se dar bem servindo em outra coisa. Eu espero que você não escreva um novo evangelho, em nome de Jesus. Mas eu acredito que podem haver muitas formas da gente contribuir para o reino de Deus. E eu gostaria de te encorajar, se por acaso você se frustrou de alguma forma ministerialmente, que você tome o exemplo de Marcos e busque servir ao Senhor de outra forma. Ou busque servir ao Senhor com outras pessoas, porque isso também fala sobre essa incompatibilidade, às vezes, ministerial. E Barnabé e Paulo eram ambos homens de Deus, e Marcos também era um homem de Deus, mas eles só não funcionaram bem trabalhando juntos no ministério naquele momento. Depois, no versículo 12, ele segue falando de Tíquico. E Tíquico significa certeiro, efetivo ou até fatal. Foi para Éfeso, enviado por Paulo. Então, a gente pode dizer que esse tiro certeiro de um envio missionário também. Outro cara muito bom que foi embora. No versículo 13, ele tem um lapso de memória assim, ele lembra dessa capa e ele começa a fazer uma lista assim de itens que ele quer que Timóteo traga para ele também. Essa capa possivelmente era tipo um poncho, tá? Tipo uma capa redonda com um buraco no meio para a cabeça e você ficava sem mangas, né? Paulo queria essa capa que estava na casa de Carpo. Carpo significa fruto. E eu achei curioso o desejo dele por essa peça de roupa. Possivelmente ninguém ali, nesse momento da prisão, né, podia conseguir para ele uma capa. Embora eu imagino que ele pudesse ter visitas e tudo mais. As pessoas não podiam conseguir uma capa para ele. E eu fiquei muito curioso também porque ele fala que Lucas está com ele. E Lucas também não podia conseguir uma capa. E aí eu me lembrei de muitos momentos que você está assistindo documentários. Principalmente documentários sobre natureza. Quando acontece, às vezes, alguma coisa triste, assim, ou algum animal está em perigo, alguma coisa, o cinegrafista, tipo assim, não pode interferir. Você tá lá só gravando. Eu imagino o Paulo lá com frio e o Lucas falando, tipo assim, cara, só tô escrevendo aqui, mano. Tipo, desculpa, não posso interferir. Isso é uma piada, tá, gente? Eu imagino que o Lucas estava insensível dessa forma. Mas o fato é que ele queria essa capa, tá? Que é a capa dele. O desejo que Timóteo chegasse antes do inverno, trazendo a capa, também parece bem apropriado. Tem um comentário do David Guzik que diz assim: isso nos diz que é provável que Paulo tenha sido preso em Troade, o que resultou nessa segunda prisão em Roma, né? Ele foi transferido de Troade para Roma. Naqueles dias, os soldados que prendiam tinham direito de qualquer roupa extra que estivesse em posse do preso. Se você lembra lá na narrativa dos evangelhos, quando Jesus é preso, os soldados também tomam as roupas dele, as capas, e tiram sortes lá e tudo mais. Então pode ser que Paulo tenha sido avisado da sua prisão e por isso ele entregou os seus poucos livros e essa capa aos cuidados de um homem chamado Carpo. E aí depois de preso ele pede para que Timóteo então traga isso. Mas ele pede então essa capa e os livros e pergaminhos. Esses livros seriam rolos de papiro. Essa palavra usada aqui, ela também aparece no Novo Testamento relacionada a livros do Antigo Testamento, tá? Então, por exemplo, ali em Lucas 4:17, quando fala que Jesus recebeu o livro do profeta Isaías para ler, é a mesma palavra que está escrita aqui para livros, tá? Então, pode ser que esteja se referindo a livros do Antigo Testamento, tá? Cópias de livros do Antigo Testamento. Embora seja bem improvável, é provável que sejam mais documentos pessoais mesmo ou outras cartas. Pergaminhos podem ser folhas mais simples e feitas de pele de animais. Essas têm mais chance de estar se referindo a cópias de trechos do Antigo Testamento. Ambos podem se referir a escrituras, né? Além de notas pessoais ou correspondências, cópias das suas próprias cartas, documentos e outros materiais cristãos e judaicos. Os objetos, eles nos dão uma sensação de pertencimento. E eles também falam sobre nós. Então é interessante se pensar, tipo, sei lá, no seu escritório, na sua casa, no seu quarto. As coisas que tem lá, elas falam sobre você também. E as coisas que a gente gosta de ter perto de nós mostram as coisas que a gente considera importantes. E é curioso pensar que Paulo está ali preso e de várias coisas que ele podia pedir, ele fala, mano, traz meus livros. E aquela capa, porque eu gosto muito daquela capa. Vou precisar dela. Mas traz meus livros. E traz os pergaminhos também. Esse pedido também nos lembra a importância da leitura e do estudo. Pensando inclusive em Paulo como um cara que é muito conhecido pela sua eloquência,
por ter memorizado muitas partes das Escrituras por causa da sua formação como fariseu. Um cara que conhecia muito bem a Bíblia, um cara que escreveu boa parte do que depois passou a fazer parte da Bíblia também. Ainda assim, ele queria material de leitura. E aqui fica um alerta bem interessante para quando você está vendo algum pregador ou alguma pessoa influente, cristão influente na internet que não fala muito sobre livros e não fala muito sobre Bíblia, principalmente, e só conta histórias pessoais, experiências pessoais, porque isso pode ser um perigo. Mesmo o apóstolo Paulo, com todas as experiências que ele teve, ele pede para que Timóteo também traga os seus livros. Depois, no versículo 14, ele lembra de outra pessoa, mas que não era muito parça. Ele fala de Alexandre. E Alexandre Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Versículo 15. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Alexandre significa defensor dos homens. E ele prejudicou Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, Paulo fala que Alexandre é um dos que naufragou na fé e foi entregue a Satanás para aprender a não blasfemar. Outra afirmação bem pesada. Pode ser um indício também do porquê que Alexandre não gostava de Paulo. E ele fala que o Senhor o julgará pelo que fez. Porque o Senhor é quem julgará tanto Paulo, como ele falou ali, né, que o Senhor dará a ele, ele é o justo juiz, né, e que Paulo espera receber a coroa, e que Alexandre também vai receber de acordo, né, com o seu julgamento. Não é um pedido de vingança. Ele parece mais um alerta a respeito dessa pessoa. No versículo 15, ele fala que Alexandre se opôs ao evangelho. Pode ser que ele tivesse envolvido com a prisão de Paulo ou com o julgamento. Esse alerta é para evitar que Timóteo se engane ou se envolva com Alexandre. Alguns comentaristas sugerem que Alexandre possa ter demonstrado interesse e depois abandonado a fé, traindo Paulo, talvez como um informante ou como uma testemunha falsa para prejudicá-lo. Nas primeiras partes da série a gente falou muito sobre isso, né? De que tanto do motivo da perseguição dos cristãos, né, pelo Império Romano, quanto de falsas acusações e alegações que estavam sendo feitas contra os cristãos para incriminá-los sobre várias coisas, e que Paulo possivelmente foi denunciado por alguém. E aqui parece, né, a gente pode ter essa sugestão aqui de que Alexandre pode de alguma forma estar envolvido com essa prisão ou com a maneira com que Paulo foi acusado ali, né, para ser preso. Versículo 16 até o versículo 18, ele diz assim: Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É engraçado porque às vezes parece que, tipo assim, ele lembra dos amigos, daí ele lembra de alguma coisa ruim, aí ele tipo, faz uma palavra de encorajamento para ele mesmo, assim. Mas então ele fala que ninguém acompanhou. Aqui a gente também... Alguns comentaristas dizem que esse tipo de julgamento ele tinha várias etapas, né? Então que nessa primeira etapa do julgamento ali de Paulo não tinha mais ninguém ali com ele, né? Todos tinham abandonado. Talvez ele esteja também comparando, porque ele acabou de dizer, né, que Lucas sempre esteve com ele, mas ele pode estar também fazendo um comparativo com outros momentos em que ele esteve preso e que ele sentiu e recebeu esse apoio da igreja, talvez quando a perseguição ainda não era tão ferrenha. Ele também pode estar se referindo a outros momentos em que ele foi julgado e que talvez haviam muitas pessoas para apoiá-lo, mas que dessa vez, tipo, não tinha ninguém. Mas ele pediu, né? Ele havia enviado seus amigos mais fiéis para outras cidades e acabou sozinho no seu julgamento. Talvez aqui ele também esteja alertando sobre a imaturidade de algumas pessoas ou a instabilidade das relações de outra forma. A nossa vida cristã, ela é vivida em comunidade, em amizade, em parcerias e comunhão. Ela é uma aliança entre partes imperfeitas. O sangue de Cristo que nos une é poderoso, mas nós somos frágeis.
E esses membros imperfeitos, sujeitos à cabeça, formam o corpo de Cristo. E justo Paulo foi abandonado no seu julgamento. Mas ele também pede para que esses irmãos não sejam cobrados pela sua ausência. Da mesma forma que ele fala que ele vai ser julgado pelo justo juiz e pretende receber a coroa, ele fala que Deus vai julgar Alexandre, mas aí parece que ele fala assim, mas o pessoal não estava aqui, mas não precisa ser, né, tipo, que eles não sejam cobrados disso. Mas no versículo 17 é muito legal que ele fala assim, o Senhor permaneceu comigo, então o Senhor nunca nos abandonará. Ele é quem fortalece para a proclamação das boas novas, ele é quem livra da boca do leão. E se ele estiver falando de leões reais, Paulo era um cidadão romano, então ele não poderia ser jogado aos leões na arena como outros cristãos foram. Mas nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente no Antigo Testamento tem tipo, histórias de Davi, por exemplo, ou de Daniel, né? O leão aparece como uma representação literal ou figurativa de uma ameaça. Embora a gente lembre mais do leão como o leão da tribo de Judá, que está falando de Jesus, ou para agora que o Lucas Aguiar está presente, não posso também deixar de mencionar nosso querido Aslan, mas a ideia do leão muitas vezes é representada como uma ameaça, e ele pode estar falando sobre isso, né? Sobre essa ameaça, seja de forma literal na arena, o que eu duvido, mas ele está se referindo de forma figurada a essas ameaças, mas nas cartas, a gente vê na carta de Paulo e em outras cartas, a expressão do leão, né, que ruge ao derredor, ou do leão vai tragar, ele pode estar se referindo a Satanás. Então, Paulo estava preso, passando por julgamento, abandonado, passando necessidade, mas o Senhor o livrou de um mal maior, a boca do leão. É engraçado pensar isso. Quer dizer, é triste, mas é curioso, interessante pensar nisso. Não é engraçado. Embora eu esteja rindo, desculpa. Desculpa, pessoal. Tem problemas. Mas é curioso que ele esteja nessa situação tão difícil e ele possa estar falando assim, gente, parece que deu tudo errado, tô aqui, sozinho, abandonado, com frio, preso, um monte de coisa errada, apanhei, me lasquei, fui apedrejado, saí fugido, fui preso de novo, e eu tô aqui e eu sei que eu tô prestes a morrer, desse julgamento provavelmente eu não passo, mas graças a Deus que ele me livrou do perigo. Tipo, é muito interessante que ele coloque dessa forma, né? No versículo 18, além de permanecer conosco, o Senhor nos livra do mal. Ele nos conduz em segurança para o seu reino. E é somente pelo Senhor que somos conduzidos ao reino celestial. Paulo seria condenado por um reino terreno. E a sua sentença de morte é a expulsão do mundo dos vivos. Eu sou autor de ficção, gente. Gostei dessa frase. Vou ler de novo. A sua sentença de morte é a expulsão do mundo dos vivos. Mas ele seria recebido no reino celestial, destinado a habitar com Cristo por toda a eternidade. Esse trecho é muito curto, mas ele tem vários comparativos muito interessantes. Seja nos nomes das pessoas e no significado dos nomes, seja nessa maneira com que ele vai falando sobre o julgamento e o juízo, né, de Cristo, mas também como ele vai equilibrando esse pesar e essa alegria e essa esperança. E aqui ele está diante da execução, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele vai ser recebido no reino celestial. Eu lembro daquela outra passagem, né, que fala que os discípulos de Jesus eram homens dos quais o mundo não era digno. E é engraçado que, ao mesmo tempo que ele vai ser expulso de um reino, ele vai ser recebido em outro. Apesar de todas as adversidades e conflitos nessa vida, Paulo estava seguro em dizer que o Senhor continuaria o livrando de toda obra maligna, preservando para o seu reino. Depois ele tem uma breve doxologia ali. A Deus seja a glória. Então Paulo sabia que seu testemunho e sacrifício glorificariam a Deus para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu acredito que Paulo não tinha falsa modéstia aqui. Ele sabia que o seu ministério e a sua contribuição eram extremamente importantes para a igreja, para o reino de Deus. Mas ainda assim,
eles eram nada comparado à obra e à glória de Cristo. A doxologia, que é esse tipo de conclusão que rende glórias a Deus, como ele fala aqui, né? A ele seja a glória para todos sempre, amém? Ela reforça esse sentimento de entrega da carta. E aí a gente vai para uma sessão mais final. Nossa, o tempo passa, né, pessoal? Desculpa. Versículo 19 ao 21, ele diz assim: saudações a Prisca e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas eu deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. Aqui Paulo se lembra dos seus amigos. E ele manda um salve para Prisca, ou Priscila. Priscila e Áquila são sempre mencionados, geralmente mencionados juntos. E aqui está escrito no original Prisca, que pode ser uma variação por esse nome. Eu gosto de acreditar que é tipo um apelido carinhoso, tipo Pri. Mas Priscila significa antiga, e Áquila significa águia, e Onesíforo significa proveitoso. Essas pessoas marcaram a vida de Paulo, e ele faz questão de lembrar deles nas suas últimas palavras. Pensa, tipo, galera que vai receber prêmio, receber Oscar, coisa assim, né? E daí chega lá e fica assim, tipo assim, eu não vou começar a falar os nomes aqui porque eu vou esquecer de muitas pessoas, e daí começa a falar vários nomes. Mas tem algumas pessoas que ele fala, tipo, e os irmãos, né? Tipo assim, toda a sua família, especialmente pra você. Mas a ideia é que tem pessoas que marcaram a vida dele, o ministério dele, a caminhada dele. E mesmo sendo pessoas que não necessariamente contribuíram com cartas do Novo Testamento e foram apóstolos, missionários que fizeram, tipo assim, plantaram muitas igrejas e coisas desse tipo, são pessoas que foram importantes na vida de Paulo. São amizades sem as quais talvez o apóstolo Paulo teria tido muito mais dificuldade em exercer seu ministério. Muitas dessas pessoas são pessoas que protegeram Paulo e às vezes até salvaram a sua vida, abrigando ele em alguns momentos. Então é curioso você perceber que mesmo pessoas que não têm muita notoriedade nos relatos que a gente tem, podem ser pessoas que foram extremamente importantes como suporte de pessoas que vão ter mais notoriedade. E isso não é diminuir o ministério dessas pessoas. Muito pelo contrário, ele reforça a importância da comunidade. Ele reforça a importância do serviço invisível de muitas pessoas. Mas a gente também sabe que o Senhor sempre está vendo e nos recompensará. Mesmo que algumas vezes as pessoas não reconheçam. Será que nós temos investido na vida das pessoas ao nosso redor para que nós sejamos pessoas memoráveis? Quem citaria você nas suas últimas palavras? Será que alguém que, tipo assim, estava no leito de morte e começasse a lembrar de pessoas que foram importantes na caminhada dela, ou o momento que precisa agradecer alguém? Será que a gente tem investido na vida das pessoas e nas amizades ao nosso redor, nas nossas famílias, na nossa igreja, para que sejam pessoas memoráveis? E eu reforço isso com o que eu comentei sobre mim mesmo semana passada, que é difícil para mim, porque eu devia estar sentado aí ouvindo isso também, porque eu tenho muita dificuldade com isso. Mas isso é um outro assunto. Mas é importante que a gente invista e se relacione com as pessoas. É importante que a gente conheça, é importante que a gente apoie, suporte, compartilhe das lutas dos nossos irmãos e saiba do que eles estão passando. No versículo 20 ele fala de Erasto, que significa amado. Ficou em Corinto. Trófimo, que significa nutritivo, ficou em Mileto, doente. O que é curioso também. É interessante também ele dizer que, tipo assim, pelo caminho, alguns irmãos foram ficando. Então, o amigo amado, né, o irmão amado e o irmão nutritivo ficaram também pelo caminho. Tipo, eles não estão aqui comigo. No versículo 21 ele fala, vem antes do inverno. Aí ele menciona mais pessoas. Eubulo, que significa prudência, ou bom conselho. Prudente, que coincidentemente não significa prudência, significa modesto ou modéstia. Lino, que significa rede. Curiosidade sobre esse Lino, depois que Pedro e Paulo morreram, ele se tornou bispo de Roma. E Cláudia, que significa manco, ou manca, ou falha. E todos os irmãos mandam também saudações. Ao mesmo tempo que ele se diz sozinho na prisão, parece que havia uma comunidade sendo formada ali. Paulo está transmitindo saudações entre amigos que não se veem faz tempo também.
E é interessante porque ao mesmo tempo parece que ele também está apontando pessoas que vão receber Timóteo quando ele chegar, né? No versículo 22, ele fala, né? O Senhor esteja com o seu espírito e a graça seja com vocês. O Senhor esteja com o seu espírito é um encorajamento para Timóteo, para que o Senhor esteja com ele no ministério, né? Com o espírito de Timóteo. Mas ao mesmo tempo ele fala que a graça esteja com vocês, e esse é um desejo para todos. Essa carta é endereçada a Timóteo, mas ela também se destinava à leitura e à circulação dentro dessa comunidade. E para concluir, eu gosto muito de filmes. E outras vezes que eu preguei, eu sempre falei de vários filmes aqui. Dessa vez eu não vou falar de nenhum filme específico, mas eu vou fazer uma aplicação interessante sobre filmes que eu pensei. Eu já vi e revi muitos filmes que eu gosto, algumas vezes. E uma coisa que você começa a perceber quando você tem esse tipo de hábito de rever filmes, é que quando você começa a assistir um filme que você já viu, você começa a prestar atenção no começo de um jeito diferente. E alguns filmes você percebe que tem uma conclusão parecida com o começo. Vou dar um exemplo. Se você já assistiu Toy Story, pelo menos do 1 até o 3, que seria a trilogia original, você vai perceber que a primeira cena de Toy Story 1 e a última cena de Toy Story 3 são iguais. Fica a dica. Depois vai lá assistir. Recomendo muito. Mas, pensando nisso, e que essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, eu fiquei curioso de voltar na primeira vez onde ele é mencionado. E a gente talvez fazer um comparativo aqui, que é muito curioso, na verdade. Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Um breve contexto, tem um cristão muito proeminente, muito usado por Deus, um dos ministros ali na igreja, que está dando um depoimento logo antes de ser apedrejado publicamente, tá? Por blasfêmia. E esse cara é Estevão. Então, aqui no versículo 54 do capítulo 7 de Atos, diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, os religiosos, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, que é algo muito mencionado também ali em 2 Timóteo. E Jesus em pé à direita de Deus, que é o que Paulo disse que estava prestes a ver. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram todos-se junto contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos, curiosamente, deixaram suas capas, aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois vai mudar de nome para Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Que, no caso, morreu, né? O capítulo 8, versículo 1 diz assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Eu achei muito interessante de que um dos primeiros cristãos que Paulo testemunha a morte ter tido uma experiência de epifania da revelação de Jesus na sua glória, de ele ter também pedido para que as pessoas que estavam contra ele não fossem julgadas, né, ou que não fossem culpadas do que estavam fazendo porque não entendiam, e perceber que eles deixaram as capas junto com Paulo. E muitos desses elementos são presentes aqui no capítulo 4. Mas quando eu estava estudando para a pregação, e eu vi o comentário do David Guzik, ele fala um negócio muito interessante também, que a palavra coroa que Paulo está usando ali, existem duas palavras no grego para coroa. Uma delas se referia a uma coroa real, né, tipo coroa do imperador e tal, mas outra coroa era a coroa da vitória. Era a coroa que o atleta recebia e tudo mais. Essa coroa, a palavra dela é algo similar a Stefanos. Stefanos é o nome de Estevão. E eu achei muito poético também pensar que testemunhar a morte de Estevão foi algo impactante para Paulo. E que ele era um perseguidor da igreja, até ter um encontro com Jesus.
mas que talvez em poucos dias ali ele ia ser executado e ele ia se reencontrar com Estevão. E com isso, eu fico pensando o que resta no final. Recentemente eu descobri uma série de podcast chamada Death to Deconstruction. É uma série de um autor que eu gosto muito, chama Joshua Porter. Ele é pastor da Vance City Church, lá em Washington. E é ex-vocalista de uma banda que é uma das minhas preferidas da vida, que é o Showbread. Se você não conhece Showbread, você gosta de post-hardcore, você está perdendo, vá lá procurar. Mas se você gosta de teologia, vá acompanhar as coisas que ele tem feito e escrito. Mas nesse livro, ele fala sobre a morte da desconstrução. E nessa série de podcasts que acompanha esse livro que ele escreveu, ele entrevista várias pessoas que passaram por experiências muito difíceis ou traumáticas, que levaram várias pessoas a abandonar a fé. Mas ele conversa com pessoas que passaram por essas experiências e não abandonaram a fé. E uma dessas pessoas, que é entrevistada nesse podcast, é a Bethany Allen. Quando era nova, ela era filha de um pastor batista, e ela era adolescente, ele devia ter uns 14 anos de idade, quando a mãe dela abandona a família, sai de casa. E ela conta um pouco sobre como foi essa experiência de lidar com a vida pública no ministério, né, como uma família pastoral ali. A mãe servia muito no ministério, era muito ativa também. E como foi lidar com essa perda tão significativa, né? Tipo, a mãe não estava morta, ela simplesmente abandonou, assim. Como foi isso para a fé dela? E a resposta que ela deu, eu achei muito impactante, assim. Eu estou transcrevendo o que ela diz no podcast, tá? Em meio ao meu mundo desmoronando, eu me lembro de pensar: o cristianismo, a mensagem de Jesus que eu recebi dos meus pais, não era uma promessa de que tudo estaria bem. Eu não sei exatamente como explicar, mas quando tudo aconteceu, um dos meus primeiros pensamentos foi: nunca me prometeram uma mãe, mas me prometeram Jesus. O evangelho que eles me ensinaram, que a própria mãe ensinou para ela, incluía isso: dor e sofrimento. Se rendemos tudo a Cristo, todas as coisas terrenas, incluindo os relacionamentos que eu tinha como garantido, eles não estavam garantidos, mas Jesus estava. Então, pensando em tudo que você já viveu, como você resumiria a sua vida? Como nós temos passado nossos dias e acompanhados de quem nós temos passado nossos dias, a vida e o sofrimento de quem nós temos testemunhado, e o que isso tudo diz sobre nós? O que isso tudo revela sobre Jesus em nós? E eu quero orar para concluir.